estamos nos reunindo assim devido a essa situação que estamos passando no corona. Sabemos que estamos todos com saudade uns dos outros, mas ainda bem que temos essa forma de poder estar em comunhão uns com os outros. Então vamos estar orando para começar o nosso culto. Senhor Jesus, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade que temos de estar juntos para louvar e engrandecer o teu santo nome. Te agradecemos por essa oportunidade de, mesmo que dessa forma, estar servindo o Senhor com os dons e os talentos que o Senhor nos deu. Obrigada, Pai, pela vida de cada irmão, que nós não venhamos desanimar, Deus, de nos reunir como o corpo de Cristo, Pai, por estarmos afastados fisicamente uns dos outros, mas que neste momento venhamos nos unir ainda mais em oração, Pai. Te peço que o Senhor abençoe a sua igreja para que a gente possa estar andando em unidade e que o Senhor nos dê a sua paz que excede todo entendimento e a calma no nosso coração neste período conturbado, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. O versículo que eu gostaria de deixar com os irmãos é 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E agora a gente vai cantar o cântico Somente em Cristo, porque é só em Cristo que a gente pode confiar. Ele é a nossa força, a nossa luz, e sabemos que Ele, apesar da situação difícil, sempre está no controle de tudo.
gente possa estar sempre se firmando na nossa rocha, na nossa salvação, que é o nosso Deus. E agora nós vamos cantar Falar com Deus, e nós sabemos que neste momento é um período que a gente também pode aproveitar para estar passando mais tempo com Ele, conversando com Ele, que Ele vai nos dar essa paz, vai acalmar o nosso coração, e assim a gente tem mais intimidade com o Senhor. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós saudamos todos os irmãos que vão estar vendo esse vídeo.
louvamos a Deus por essa oportunidade que nós temos de mais uma vez compartilhar a palavra de Deus nessa manhã. Queria que os irmãos ficassem com a Bíblia ou com o celular, né, que tem a palavra de Deus aí, que nós vamos ver bastante textos bíblicos para falar de um assunto muito importante. Vamos abrir o texto básico, nós vamos ver Oséias, no capítulo 14. Abra aí sua Bíblia. Oséias, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Ok? Diz assim a palavra de Deus nesse lugar: Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados, e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Síria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. Vamos orar. Deus, agradecemos ao Senhor nesse momento por podermos, ó Deus, estar diante da Tua Palavra, e nesses momentos difíceis que estamos passando, Pai, podermos compartilhar dessa forma com todos aqueles que vão estar olhando, vendo, Senhor Deus, esse vídeo, que o Teu Espírito Santo venha nos abençoar e fazer-nos compreender, Senhor Deus, Teu amor, Tua bondade, Tua misericórdia, Tua graça sobre nós. Nós oramos pedindo a Tua direção, meu Deus, porque dependemos totalmente de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nas minhas leituras diárias, eu passando aqui pelo livro de Oséias, a gente percebe que é um livro que mostra, na sua maior parte, o pecado de Israel contra Deus naquele momento da história do povo de Israel ali. E não era pouco, né, as falhas, né, os erros e as prevaricações desse povo diante de Deus. Então, a maior parte do livro de Oséias, a gente vê Deus falando, né, para o profeta aquilo que estava no coração de Deus com respeito àquele povo, né? Era muita obra má, né, naquele momento da história do povo de Israel. A gente sabe que Deus usou vários profetas nessa época para falar àquele povo que Deus ia castigar aquele povo, que Deus ia trazer sobre eles repentina destruição por causa das suas más obras, por causa da sua rebeldia, em especial contra Deus e contra tudo que o Senhor tinha os ensinado até então. Mas aqui no capítulo 14, terminando aqui já o livro de Oséias, eu pude me deparar com esse texto, né, e me chamou muita atenção aqui, depois de todo o pecado, né, depois de toda prevaricação daquele povo contra o Senhor, Deus dizendo, né, ao profeta, para falar isso para o povo: volte, ó Israel, como está aí no versículo 1. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem-se para o Senhor. Peçam-lhe,
Peço-lhe o seguinte: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A gente então percebe aqui o subtítulo aqui na minha Bíblia, as bênçãos do arrependimento. Então, apesar de toda rebeldia daquele povo, Deus estava disposto a perdoá-los. E para isso acontecer, eles precisavam se arrepender. Eles precisavam ter um coração arrependido e se voltar para Deus. Porque a gente percebe aqui que o clamor, né, vamos dizer assim, de Deus, né, a gente percebe Deus falando isso para o povo: volte, ó Israel, para o Senhor. Ou seja, Deus, apesar de toda a rebeldia daquele povo, estava disposto a perdoá-lo mediante o arrependimento. Então, eu fui vendo e percebendo aqui como que Deus quer que a sua criação, o seu povo, né, os habitantes de toda a terra, cheguem ao arrependimento, se arrependam dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então, logo todos precisam se arrepender, precisam ter essa atitude. Então, o título dessa meditação são as bênçãos do arrependimento, né? A gente percebe durante a história bíblica, Deus, através da história, trabalhando para que o homem se arrependa, para que o homem chegue a um arrependimento verdadeiro e se volte para Ele. A gente percebe isso em todo o relato bíblico, né? Desde Gênesis a Apocalipse. A gente percebe que o desejo do coração de Deus, do coração do Pai, é que o ser humano se arrependa e produza fruto de arrependimento, tenha um arrependimento verdadeiro. Porque o arrependimento verdadeiro, ele traz uma volta para Deus, como diz o versículo 1: volte, ó Israel. Nós só podemos voltar a Deus se nós tivermos um arrependimento verdadeiro das nossas más obras. A gente percebe em Gênesis, eu vou pedir aos irmãos que estejam atentos à leitura bíblica, são alguns textos que a gente vai dar uma passada, né, para a gente ver como que Deus trabalha. Eu separei alguns, logicamente que são muito mais textos que falam sobre essa ideia de que Deus espera que nós nos arrependamos e trabalha nessa direção para que o homem chegue ao arrependimento. Em Gênesis, no capítulo 3, por exemplo, logo no início, quando o homem se afastou de Deus ali, Adão e Eva, no capítulo 3, olha aí para você ver os versos 10 a 13. Olha o que diz. Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou então: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E o homem disse: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Versículo 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Percebemos aí então que desde o princípio, desde que o homem se afastou de Deus ali, onde o pecado passou a habitar no coração do homem, a atitude dele na presença de Deus, Deus o buscou, como ele sempre faz. Deus sempre busca o homem com a intenção desse mesmo homem chegar ao arrependimento e à volta para Deus. E aqui Adão, em vez de reconhecer o seu pecado, né? A ideia de reconhecer o pecado é a ideia de se arrepender. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós não só reconhecemos, nós voltamos para Deus, né? E Adão aqui, ele preferiu jogar a culpa na mulher e não assumiu o seu erro. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Por sua vez, a mulher também jogou a culpa então para a serpente. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Acredito que
Deus esperava que eles tivessem uma atitude diferente, reconhecendo o seu erro, né, mostrando-se assim arrependido e clamando o perdão de Deus, porque Deus está disposto a perdoar, mas só mediante o arrependimento. Então muitas vezes nós dizemos que nos arrependemos, mas não produzimos frutos de arrependimento. O fruto do arrependimento é justamente reconhecer o erro e dar meia volta, né? Voltar-se para Deus, como diz o versículo 1 do texto que nós estamos lendo lá em Oséias. Volta-se. Quando nós reconhecemos, nós voltamos para o Senhor, nós queremos acertar, nós buscamos a Deus, queremos caminhar com Ele. Ainda em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, um texto muito conhecido. Vamos dar uma olhada nesse texto lá em 2 Crônicas. Capítulo 7, versículo 14, nós conhecemos, a maioria de nós conhece esse texto de cor, né? O texto diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, mais uma vez, Deus aqui está exigindo do povo uma resposta em relação ao seu erro, em relação ao seu pecado. E essa exigência de Deus é o arrependimento, né? É que o homem reconheça e se volte para Ele. Não interessa o que tenha feito, ele precisa se arrepender, precisa ter esse sentimento. E quando nós produzimos frutos de arrependimento, nós voltamos para Deus. Muitas vezes nos dizemos arrependidos, mas preferimos continuar com o nosso erro. E isso, na verdade, não é um arrependimento, né? Isso não é um arrependimento verdadeiro. O que Deus espera, então, de nós é que nos arrependamos. E eu acredito que nessa época que nós estamos passando, Deus está trabalhando no mundo todo. Deus tem trabalhado no mundo todo para que as pessoas possam realmente reconhecer que são errantes e verdadeiramente tomem uma atitude de se voltar para Deus. Isso, o nome disso é arrependimento, né? Nós temos aí, no início, quando o Senhor Jesus, Ele é enviado pelo Pai ao mundo para pagar o preço da nossa dívida. Veja o que Ele disse em Mateus capítulo 4, verso 17, a respeito desse assunto. Capítulo 4 de Mateus, o verso 17. Abre aí sua Bíblia para você ver. Daí em diante Jesus começou a pregar. O que ele começou a pregar? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Você veja que nós estamos dando uma passeada nos textos bíblicos, seja no Velho e no Novo Testamento, e nós vamos perceber sempre a mesma coisa. A vontade de Deus é que o homem reconheça e se arrependa. E se arrependa. Quantas pessoas nós vemos hoje nas igrejas, quantas pessoas nós vemos hoje, né, à nossa volta, dizendo-se que agora são crentes, que agora são evangélicos, mas você não percebe o verdadeiro arrependimento. Por quê? Por causa das más obras. As más obras que praticavam continuam sendo praticadas da mesma forma. Isso não mostra um verdadeiro arrependimento, né? O verdadeiro arrependimento é a volta para Deus. E a volta para Deus sugere que nós agora busquemos, né? Lutemos para fazer a sua vontade, aquilo que lhe apraz, né? Ou seja, caminhemos com Ele. Voltar para Deus significa caminhar com Ele novamente. Ainda em Mateus, aí, o profeta João Batista também, eu acho muito interessante esse texto. João Batista preparando o caminho do Senhor, ele já dizia isso até mesmo antes de Cristo começar o seu ministério. No capítulo 3, versículo 2, ele diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, tanto João Batista como Jesus, eles davam ênfase à mesma coisa. Nós precisamos arrepender, nos voltar para Deus, né? E eu acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo, em tempos difíceis, Deus tem dado oportunidade a todas as pessoas para que se arrependam. É uma grande oportunidade para que as pessoas se arrependam, reconheçam que não são nada, que não podem nada e precisam de Deus.
precisam do Senhor e se voltem para Ele. Principalmente se voltem para Ele. Não adianta nada eu dizer que eu me arrependo, que eu reconheço que sou errado, mas eu não me volto para Deus, eu continuo a praticar as mesmas obras de ontem. Então isso não mostra um verdadeiro arrependimento. Então o que Deus está falando para o profeta aqui nesse texto que nós estamos lendo em Oséias é para que eles se voltem para Deus com o coração arrependido. Na mesma linha de João Batista e Nosso Senhor Jesus Cristo, que também no início do seu ministério deixou bem claro a importância do arrependimento, em Atos dos Apóstolos, né, no início da igreja, aqueles homens que o Senhor preparou e capacitou para continuar a sua obra, a palavra estava na boca deles também. Veja em Atos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 37 e 38. Atos, capítulo 2. Veja o que diz a Bíblia nesses versículos. Pedro aqui, ele estava terminando de fazer a sua pregação a respeito da vinda de Jesus Cristo, né? Deixando claro àquelas pessoas que Jesus Cristo era o Senhor, que era o Salvador, que eles tanto aguardavam, né? E no final da sua pregação, olha o que as pessoas disseram e olha o que Pedro respondeu. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se. É a palavra que nós não podemos perder de vista na nossa vida cristã. Arrependam-se, meu querido, você que ouve essa mensagem. É a palavra que você não pode perder de vista na sua vida. Você precisa reconhecer, não somente reconhecer que você é pecador, mas você então dá um passo em direção ao Pai, mostrando assim que você não reconhece apenas, mas que você se arrepende e quer mudar de vida e quer caminhar com Ele agora. Volta-te para o seu Deus, volte para o Senhor. É isso que Deus está falando ali no livro de Oséias, no capítulo 14. E aqui, essas pessoas que ouviram verdadeiramente a palavra de Deus, a Bíblia diz lá em Romanos, que quando nós ouvimos a palavra de Deus, isso é que suscita fé no nosso coração. Então, quando esses homens ouviram a palavra de Deus, o seu coração, segundo o texto aqui, eles ficaram aflitos em seu coração. Não sabiam o que fazer agora. Somos realmente pecadores, porque a palavra de Deus é isso que ela mostra. Ela convence, o Espírito Santo convence, a Bíblia diz, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eles ficaram aflitos porque não sabiam o que fazer agora, reconheceram, e agora o que nós faremos? A pergunta estava na ponta da língua de Pedro. Por quê? Porque o Espírito Santo é que, através de Pedro, respondeu ali: arrependam-se. Qual seria a atitude deles então? Arrepender-se. O que significaria isso? Voltar-se para Deus, caminhar agora com o Senhor, reconhecer que Jesus Cristo era o único Senhor, como Pedro tinha pregado aqui, porque a pregação de Pedro aqui é justamente isso, que Jesus Cristo é aquele escolhido de Deus, é o servo lá, né, o servo sofredor lá do Velho Testamento, que Deus tanto tinha falado ao povo através dos seus profetas que ele viria. E aqui agora Pedro, né, como igreja do Senhor, está dizendo a mesma coisa que Jesus disse no início do seu ministério. O que nós temos que fazer para nos achegar a Deus? Nos arrependermos, nos voltarmos para Ele. Essa tem que ser uma atitude verdadeira, a atitude do fundo do nosso coração, né? Arrepender-se não significa simplesmente dizer ou reconhecer que é pecador. Arrepender-se significa dar um passo em direção a Cristo, ou seja, caminhar com Ele agora, procurando obedecer aos seus mandamentos, né? Sendo cada dia lapidado por sua palavra. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa que nós temos, queridos. Nós temos visto que, apesar desses dias difíceis que nós estamos passando, dias que nós não estávamos acostumados,
creio que todo mundo está sendo surpreendido, vamos dizer assim, né? Embora nós, os servos de Deus, saibamos que Jesus já tinha nos advertido que essas coisas aconteceriam, né? Mas isso com certeza leva o ser humano a parar para pensar. Então pare para pensar, veja o que a Bíblia diz a respeito de todas essas coisas. Arrependa-se e volte para o Senhor. Arrependa-se e volte para o Senhor. Ainda queremos ver aqui com os irmãos que muitas vezes nós podemos achar o seguinte: bom, esse tipo de sentimento é para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Eles precisam se arrepender e crer em Cristo, como diz aqui o versículo 38. Aquelas pessoas ainda não criam em Jesus, então agora eles estavam passando a crer, né? Eles estavam se arrependendo e iriam receber o Espírito Santo pela fé em Jesus Cristo. Então muitas vezes nós como igreja também podemos pensar o seguinte: esse tipo de pregação é para aquelas pessoas que ainda não creram no Senhor, elas ainda não são cristãs, então elas precisam se arrepender e se voltar para Deus. Mas o texto lá de Oséias, meus queridos, aquele povo ali era o povo de Deus, era um povo que tinha conhecimento do Senhor, era um povo que muitos deles caminhavam com o Senhor, era o povo de Deus, povo escolhido de Deus, e eles precisavam se arrepender. Muitas vezes nós podemos achar: mas esse é o povo do Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo. Isso não nos cabe a nós como igreja. Nós já fizemos isso um dia, nos arrependemos e voltamos para Deus. Será, irmãos, realmente que Deus não quer que nos arrependamos? Eu quero ler com vocês, eu quero que você abra sua Bíblia agora em Apocalipse. Nós vamos dar uma olhada no capítulo 2 de Apocalipse. Nesse capítulo nós vamos ver, irmãos, claramente que se nós pensarmos assim, nós estamos enganados. Nós não podemos pensar dessa forma. Deus quer que a sua igreja se arrependa dos seus maus caminhos. Deus quer que a sua igreja seja curada através do arrependimento e da volta para o Senhor também. Isso não é somente para a salvação. O arrependimento é um ato que nós devemos ter constantemente na nossa vida, né? O apóstolo João Batista chegou a dizer que nós precisamos produzir frutos de arrependimento. O arrependimento ele tem fruto. Nós só percebemos quando a pessoa se arrepende verdadeiramente quando ela dá fruto, ela começa a dar fruto. Então o arrependimento não é simplesmente palavra. Arrependimento, eles são atos que são feitos a partir do momento que nós nos arrependemos. Então, se nós achamos que somos igreja e não precisamos nos arrepender porque nós já cremos em Cristo um dia, nós estamos completamente enganados. Nós precisamos nos arrepender dos maus atos que nós praticamos, mesmo como crentes. Então olha aí o texto de Apocalipse no capítulo 2. Abra sua Bíblia e permaneça com ela aberta. No capítulo 2 de Apocalipse. Aí no versículo, primeiro nós vamos ler o versículo 4 e 5. Essas igrejas, nós conhecemos bastante esses textos, né? Quase todas essas igrejas que estão descritas, né, no capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, elas receberam uma exortação do Senhor Jesus para que se arrependessem. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui, primeiro o versículo 4 e 5 do capítulo 2, a igreja de Éfeso. Olha o que o Senhor diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Você vê que nós como igreja, meus queridos, nós percebemos que era a igreja do Senhor, que é a igreja de Éfeso. E o Senhor Jesus, né, através de João aqui, dessa revelação para João, ele está dizendo claramente para essa igreja que eles precisavam se arrepender das más obras que estavam sendo cometidas ali por aquela igreja local. Eles precisavam se arrepender e se voltar para a vontade de Deus novamente, e que se isso não acontecesse ia haver consequências. Então, meus irmãos, o fato de nós resistirmos ao arrependimento, porque o que nos leva a nos arrepender é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é falada para nós, e o Espírito Santo de Deus, ele mostra para nós nosso erro.
Ele nos corrige. Então sempre que nós somos confrontados com isso, nós precisamos arrepender e produzir frutos de arrependimento. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui para essa igreja, né? Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Muitas vezes, por causa da nossa superficialidade da vida cristã que nós levamos, nós achamos que nós já fizemos aquilo que é suficiente. Nós já estamos salvos e não precisamos muito nos preocupar com a santidade, pois nós estamos completamente enganados, meus irmãos. A falta de arrependimento e a falta de fruto de arrependimento nos leva a padecer, nos leva a consequências que não são boas, né? Traz correção do Senhor, que muitas vezes nos traz desconforto, nos traz tristeza. Mas o Senhor Jesus está aqui dizendo o seguinte: olha, se não se arrepender, virei a você e tirarei o santo candelabro do seu lugar. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Muitas vezes nós começamos a caminhar bem na vida cristã, mas logo, né, com o tempo, nós vamos estacionando, nós achamos que nós já sabemos demais, não precisamos saber mais nada, nós estamos enganados. A palavra de Deus diz que ela é eterna, que ela não tem fim, ela se renova a cada manhã. Nós precisamos sempre ter isso no coração, saber que Deus, Ele sempre nos renova, Ele sempre nos dá um novo ensinamento, Ele quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Por isso nós não podemos achar que nós já sabemos demais, estacionar na vida cristã. Nós precisamos nos arrepender, nos voltar para Deus. Ainda em Apocalipse, no capítulo 2, verso 15, a igreja agora de Pérgamo, né, diz o seguinte, aí o Senhor Jesus para aquela igreja: de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Nós percebemos que essas palavras, meus queridos, elas são para a igreja precisa se arrepender. A igreja precisa se arrepender e cada um de nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Cada um de nós precisa fazer então uma autoavaliação, nos arrependermos, nos voltarmos para Deus, para que sejamos curados, para que produzamos frutos dignos de arrependimento, né? Ainda em Apocalipse, capítulo 2, verso 21, olha aí o que está escrito agora na igreja de Tiatira. Verso 21 diz o seguinte: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Olha que texto impressionante isso, meus irmãos. Olha o que nós, se nós não vigiarmos a nossa vida cristã, o que pode acontecer. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Percebemos aí então que existe uma vontade da nossa parte, que Deus, Ele não vai mandar nenhum anjo para que nós não pratiquemos isso. É a nossa vontade. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Olha, o texto é muito forte aqui. Ela não quer se arrepender. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. A gente percebe aqui como que Deus, como que o Senhor Jesus, Ele é longânimo. Ele é longânimo. Ele quer que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Em especial, irmãos, Ele quer que a igreja chegue ao arrependimento. De várias formas, Ele faz-nos conhecer isso. Ele usa um servo dele. Ele usa a palavra, Ele usa uma oração, Ele usa até o ímpio para falar para nós que nós estamos errando, que nós estamos pecando. E muitas vezes nós preferimos essa atitude aqui, ó. Ela não quer se arrepender. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Com certeza Deus quer que a sua igreja tenha um coração arrependido sempre. Nós precisamos pensar nisso. Muitas vezes nós achamos que arrependimento é para quem ainda não é filho de Deus, que ainda não é servo de Deus, aquele que ainda não recebeu Jesus como Salvador. O arrependimento para a salvação é para essas pessoas sim, mas para nós precisamos nos arrepender sempre. Nós precisamos sempre ter um coração que produza fruto digno de arrependimento.
senão nós desagradamos a Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores. Como nós pecamos, nós precisamos sempre estar com o coração arrependido, se voltando novamente para Deus. Aquele ensinamento de Jesus no capítulo 13 de João, ele é riquíssimo, porque ali o Senhor Jesus ele fala de lavar os pés todos os dias. É impressionante aquele estudo, porque mostra que nós sempre precisamos fazer uma reflexão. Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa porque eu magoei meu irmão, menti para o meu irmão, Senhor. Meu Deus, falei mal do meu pastor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Isso é coração arrependido, irmãos, coração que reconhece e que se volta novamente para Deus e procura agora caminhar com o Senhor, fazer a vontade de Deus. Eu queria ler ainda com os irmãos Apocalipse 3:3. Veja agora a igreja de Sardes, o que o Senhor Jesus fala com relação a essa igreja. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Então é muito claro o texto de Apocalipse para essas igrejas. As igrejas do Senhor precisam ficar atentos. Nós, como servos de Deus, temos sempre que estar vigiando, como diz o Senhor Jesus. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca e ela vacila. E por isso que nós precisamos sempre ter um coração arrependido e nos voltarmos sempre para Deus com o coração arrependido, um coração disposto a ouvir o Senhor, coração de humildade, porque se nós não tivermos um coração de humildade, nosso coração é o contrário da humildade, é um coração soberbo, e quando nós estamos soberbos, Deus não opera. Quando nós estamos soberbos, nós entristecemos o coração de Deus e nós somos... isso não é bom para a nossa vida cristã. Isso traz sofrimento ao Senhor e a nós e a quem estiver ao nosso lado. Então que possamos refletir nesses textos, né, nessa reflexão dessa manhã, e nos voltarmos para Deus com o coração arrependido. Ainda no capítulo 3, o versículo 19, diz o seguinte, ó: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Que palavras maravilhosas, meus irmãos. Que palavra maravilhosa do Senhor Jesus. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Então, o Senhor Jesus veio a essas igrejas aqui, a intenção não é aquela intenção do chicote, não. A intenção aqui, a de correção, é para que nós voltamos para os caminhos do Senhor, para que nós sejamos abençoados. Porque Deus, Ele só abençoa quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Ele. Nos voltamos para Ele. Para terminar, irmãos, eu queria ler aqui com os irmãos Apocalipse 3, versículo 20. Porque o texto lá de Joel, ele é um texto muito rico. E as palavras de bênçãos para aqueles que se arrependem lá, as palavras, elas são ditas de uma forma poética extraordinária. Aliás, primeiro de vez, nós vamos ver Joel, né, o nosso texto básico aqui, para a gente terminar a nossa reflexão de hoje. Joel capítulo 14, a partir do versículo 4, diz assim: eu curarei a infidelidade deles, eu os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Isso é para um coração arrependido, um coração que reconhece o seu erro e volta-se para Deus. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. É um texto que, numa linguagem assim, bem poética, fala das bênçãos do arrependimento, irmãos. As bênçãos do arrependimento. Nós seremos essa fragrância, nós exalaremos o bom perfume de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, se o nosso coração estiver constantemente aquele coração que produz fruto digno de arrependimento. Se arrepender, como o mundo acha, não é feio. Se arrepender não é se rebaixar diante de uma coisa errada, você fez ao contrário. Se arrepender é reconhecer que você é pecador e que Deus é perdoador e está disposto a lhe dar a mão para você caminhar novamente com Ele. Para terminar, Apocalipse 3:20, nós lemos o 19, né?
que repreende e disciplina aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Olha a bênção do arrependimento no versículo 20, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, aquele que se arrepende e se volta para Deus, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Isso significa a presença constante do Senhor na nossa vida, o caminhar dele conosco. Ele estará conosco dessa forma, porque essa linguagem aqui é uma linguagem que o povo de Israel entendia muito bem, né? Cear significava alegria, significava prazer, contentamento. Então, se nós tivermos esse coração arrependido e sempre nos voltarmos para Deus diante da nossa falha, coração arrependido, Ele vai nos abençoar dessa forma. É promessa dele, irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso. É que você que nos ouve hoje, que ainda não confessou publicamente Jesus Cristo como seu Senhor, que você possa se arrepender e se voltar para Deus, aceitando o sacrifício de Cristo e recebendo como único Senhor da sua vida. E se você já é servo de Deus, lembre-se desses textos de Apocalipse. Nós falhamos e nós precisamos sempre nos arrepender e nos voltar para Deus com o coração arrependido e produzir frutos dignos de arrependimento. Deus nos abençoe nesse dia, nesse tempo. Amém.